Oi, deve ser Raquel, né? Tudo bem, Raquel? Vamos esperar só um pouquinho. Se for caso, a gente já começa, tá? Oi, Ana. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer nessa live, tá? E aí eu tive um super insight. Eu falei, bom, vamos fazer assim. Vai ser uma live curta, tá? Eu acredito que será curta. Mas a gente vai falar sobre como ensinar. Gente, eu não aprendi isso com os brasileiros. Eu estou aprendendo isso com os americanos, tá? Como que a gente vai ensinar um tema tão grande quanto pronomes? Eu quero fazer isso para pronomes, quero fazer isso para advérbios também, tá? Para quem não assistiu a aula sobre conjunções, lá é o início de como tratar conjunções dentro de morfologia, tá? Atendendo o meu livro, tá? Então essa aula aqui é direcionada para quem tem meu material, tá certo? Para quê? Para auxiliá-las, até para vocês mesmos, né? Para na hora de vocês estudarem, ter em conta isso. Porque é impossível aprender todos os pronomes de uma vez só. Então você não pode fazer isso com seu filho, tá? E tudo que eu ouvi de português, de língua portuguesa, material novo, material antigo, a gente vê o quê? Joga tudo de uma vez só. E nós sabemos que as sinapses não são feitas se você não passa por aquele caminho várias vezes, aprofundando. Lembra quando a gente conversou sobre os princípios da pedagogia clássica? Multum non multa, festina lente. A gente passa, vai se aprofundando. Isso leva tempo, não é de uma vez, tá? Então, para quem tem meu livro, até tentei imprimir, saiu só metade. É a lição 10, que a gente vai trabalhar pronome. Essa aula específica será sobre pronomes pessoais, tá? Numa primeira passada, quando você vai ensinar o seu filho, na primeira passada, trabalhe pronomes pessoais. Não trabalhe, lógico, gente, entenda o seguinte. O nosso nicho, e eu creio assim, a grande parte das pessoas que me seguem são mulheres de 35 a 45 anos, tá? E mães educadoras. Eu não sei se tem até gente aqui que faz after school. Se tiver, sinaliza pra mim. É importante, acho que depois eu vou até fazer uma pesquisa, sabe? Pra saber de fato. Eu conheço vocês, né? Eu sei com quem eu tô lidando. É até um nicho estranho. É um nicho esquisito. É um nicho que está preocupado com a essência, não com a forma. A forma é importante, gente, eu sei disso. Tanto é que eu procurei caprichar na estética do livro, né? Coloquei as ilustrações. Tô pensando em já fazer isso para o próximo. Ter uma cara minha mesmo, sabe? Para vocês olharem o material. Esse aqui é o material da Cris. Eu acho que isso é importante, mas eu tô muito mais preocupada, como a gente vem muito do cru, a gente não sabe nada, e eu tô falando isso porque eu também não sabia, tá? Então a gente tem que ir galgando isso, tá? Deixa eu ver o que a Rosinha escreveu aqui. Pois é, então, Rosinha, por quê? Porque, gente, assim, eu busquei a face de Deus mesmo. E eu faço isso constantemente. Deus me ajuda, Deus me mostra, Deus me guia, né? E eu acho essas respostas, eu não acho aqui. Eu já tentei, acho que eu tenho umas 10 gramáticas aqui, tá? A gente sempre indica uma ou outra, mas assim, às vezes não tá, a resposta não tá ali. E é confuso, sabe? É confuso demais. E o que eu começo a ver, né, estudando inglês, estudando latim, estudando português, aquele corpo da gramática, ele é o mesmo. Existem diferenças, claro, mas o corpo é o mesmo. Então eu acabo bebendo lá da fonte de lá de fora
e trazendo de uma forma mais simples para que vocês, primeiro que não é difícil, mas eu preciso assim dar essa luz, sabe? Então, você pegou meu livro, tá lá no capítulo 10 de pronomes. Leia a teoria com o seu filho, mas minha dica, tá bom? Porque depois eu quero fazer essas lives abrindo. Então, hoje falaremos sobre pronomes pessoais, que é o primeiro pronome que você vai ensinar para o seu filho. Então, você vai assistir essa aula e você vai ler lá com ele, sem problemas, vai responder o questionário gramatical, sem problemas. Porém, você vai dar enfoque a pronomes pessoais. Por isso que eu falo que o meu livro ele é dinâmico, gente. O meu livro é dinâmico. O meu livro, tem gente que manda mensagem para mim e fala, mas em quantos meses eu vou terminar? Eu não enxergo o meu livro dessa forma. Tá? Primeiro porque eu acho que a palavra de Deus pode ser repetida infinitas vezes, né? Só que você pode passar a primeira vez, se seu filho tem 8 anos, por exemplo, você pode passar a primeira vez com esses highlights, com 9 anos, né? E aí você vai depois, ao longo do tempo, passa uma vez, passa de novo. Não tem problema nenhum, vergonha nenhuma nisso. Só que agora você vai aprofundando, tá? Então vamos lá. Você vai ler a teoria toda com ele, mas num primeiro momento você vai enfocar nos pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? No frigir dos ovos, tá? O pronome pessoal ele substitui, ele faz uma substituição de um substantivo anterior, de um antecedente. Imagine um texto sobre mim. Cristiane tem olho castanho, Cristiane tem o cabelo castanho, Cristiane tem tanto de altura, Cristiane é casada, Cristiane... É um texto chato, né? Quando a gente pega um texto e está repetido, que foi até o que a Magda comentou sobre a tradução do livro da Susan Bauer de História, que eles repetiam os pronomes ou repetiam aquele sujeito, né, daquele pedaço ali da história, fica cansativo e mostra assim uma imaturidade linguística, né? Então a gente faz o quê? A gente substitui aquele sujeito por um pronome. Aquele sujeito é um substantivo, né? Então, por exemplo, Cristiane tem o cabelo castanho e ela tem o cabelo. Cristiane tem o olho e o cabelo castanho. Ela tem 2 filhas. Um exemplo. Eu não repeti. Cristiane tem o cabelo e o olho castanho. Cristiane tem 2 filhas. Eu usei o ela. Porque se ela está se referindo a Cristiane. É isso que você precisa explicar para o seu filho. Simples assim. Filho, a gente usa o pronome pessoal para substituir um antecedente, porque senão fica muito chato, fica repetitivo. Ah, mãe, legal. Essa é a teoria que você lê lá, o que está lá. E a explicação, depois você vem aqui, quando você chegar lá na lição 10, você vem assistir esse vídeo antes e fala isso, tá? É isso, gente. Então, a teoria é essa, simples assim. Então, eu vou abrir aqui, ó. Na lição 10, tem lá o exercício. Então, essa aula hoje é só sobre isso, tá? Depois eu vou abrir para pronome oblíquo. Depois eu vou abrir para pronome possessivo. Depois eu vou abrir para pronome relativo. Mas isso é aos poucos. Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Se vocês exaurirem, que a gente vê lá no multo do multa, eu vou exaurir isso com meu filho em pronome pessoal. E você pode fazer esse mesmo pedido para ele nas demais lições, porque a gente tem isso. Ele é acumulativo. Vocês entendem o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês que já estão usando, dentro das lives que eu fiz, que expliquei isso, faz sentido? Eu preciso saber, né? Porque pra mim faz todo sentido. Porque eu faço assim com as meninas em inglês. O próximo livro, o livro 2, será assim, só que já com análise sintática, misturando as duas coisas, a análise sintática com a análise morfológica, tá? Faz, Ana. Eu preciso desse feedback.
Até para se eu precisar melhorar, a Rosinha também. Ótimo, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu anotei aqui, ó. Então na lição 10 a gente fala, é um texto, não me lembro qual, mas é o texto do semeador, parábola do semeador, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui no versículo 10, eu vou ler para vocês, para ver se essa passagem, ele não tem muito pronome pessoal. Isso também é interessante, tá? Como a gente vai assim, degrauzinho por degrauzinho, a criança também vai perceber. Mãe, não tem. Aqui não tem. Então é Jesus contando a parábola do semeador. Aí o versículo 10 diz assim, ó. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Então, é um diálogo dos discípulos falando com Jesus, né? Porque eles estavam se acercando-se de quem? De Jesus. Aí fala assim, ele respondendo disse-lhes, ele quem? Jesus. Tá? Então é isso que tem que acontecer. É que eu tô aqui, peraí, que eu tô com papel que não é o dos pronomes. Aqui. Ele respondendo, ele quem? Jesus, é isso. Então, quando você for fazer esse exercício com o seu filho, e veja, não tem muito pronome pessoal essa passagem. Não tem. Que interessante, não tem. Então, quando aparecer, você vai falar assim, ah, mas ele tá falando de quem? Como eu pontuei agora, versículo 10 e 11. Ah, é Jesus, mãe. Ele respondendo, disse-lhes, ele quem? No anterior disse, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, porque lhes falas por parábolas. Quem está contando a parábola é Jesus. Tá certo, gente? É isso. É isso. Aí ele começa, ele está fazendo referência aqui de Jesus. Se ele falasse Jesus, ia ficar repetitivo. Então, quando a gente trabalha um conceito de forma simples, gente, porque é simples, fica mais fácil para a gente entender e para o aluno entender, tá certo? Então, primeira passada, pronome pessoal, faça desse jeitinho que eu expliquei, tá certo? Eu vou marcar, eu quero ver se, a gente faz de sexta-feira. Toda sexta-feira eu abro uma live sobre o livro para ajudá-las, né? Porque aqui acho que só tenho moças aqui hoje. Ajudá-las a direcionar isso de forma tranquila, porque não é difícil. Mas tem que ter essa pedagogia. E quando a gente está falando aqui de pedagogia, a gente está falando de um princípio diretamente relacionado a multa ou não multa. Não dá pra gente fazer tudo. Então vai, filho, agora uma semana o menino vai ter que estudar pronome pessoal, pronome oblíquo, pronome possessivo, pronome relativo e etc. Não. Uma semana, vamos martelar bastante pronome pessoal. Pronome pessoal. Isso vai facilitar depois lá pro livro 2, que a gente vai trabalhar as duas coisas. A gente vai trabalhar morfologia junto com sintaxe, fazendo análise. Tá certo? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Super rápido, né? 15 minutos. Deu para entender o que eu expliquei? Faz sentido? Sim ou não? Quem acha que faz aí me dá um ok. Mas é isso, gente. Tá? Tá. Então, eu quero fazer isso com vocês. Da mesma forma que vocês viram lá na aula de substantivos. Então, tá bom. Tá bom, Rosinha. Fico feliz pelo feedback. Mesma forma, conjunções. Não faz sentido nenhum a gente ficar explicando oração subordinada, porque isso não é nem da morfologia. E eu deixei isso claro lá na aula de conjunções. Quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus.
Claro, Ana, porque senão a gente entope as crianças de coisas, eles não vão aprender. Agora, se toda aula, isso eu quero deixar aqui, ó, dica. Você vai fazer na aula, porque no começo eu tô na lição 4, tô usando o livro com as meninas, tá? Tô na lição 4. Eu ia até falar, eu fiz uma atualização da lição 3. O arquivo é o do que tá no Eduz, tá? Eu achei um jeito mais amigável de explicar homônimos, parônimos, fez mais sentido, ficou melhor, tá? Então, se você ler e achar truncado, baixa o arquivo de novo, imprime, por favor, né, gente? Desculpa, né? Eu tô aprendendo também um processo. E coloque lá, coloque em prática o que tá lá, que eu acho que ficou melhor, ficou mais claro, tá? Então, não faz sentido nenhum você querer dar tudo de uma vez só e nunca mais ver. É igual prova, né? Quando a gente vai, frequenta a escola, que a gente estuda para prova, o professor Pierluigi falava isso, né? Que as crianças, antes de entrar na aula, para fazer a prova, ficam assim, não fala comigo, 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 não fala comigo. Por quê? Para não esquecer, porque era só para fazer a prova. A partir do momento que saísse da porta, esquecia tudo. Nós não queremos isso. Nós queremos que o nosso aluno, ele saiba de fato que é um pronome, ele saiba de fato que é um substantivo, ele saiba falar a definição de substantivo, ele saiba identificar. Tem que saber. Dentro do texto. Livro 2 já não vai ser assim. Vai sair mais com sentenças, mas vocês vão ver que é um crescente de dificuldade e o tempo todo batendo, o tempo todo falando, repetindo, analisando. E a análise, ela também é cumulativa. A gente não faz uma aula, por exemplo, sobre pronome pessoal. Aqui, por exemplo, normalmente o pronome pessoal é um sujeito na nossa sentença. Então ele vai aprender a marcar isso, grifar, colocar um S em cima e nunca mais vai ver aquilo. Por quê? Porque os sujeitos estão sempre numa sentença, eu tenho que ter um sujeito predicado. Então é cumulativo. A gente vai aumentando o nível de dificuldade, as sentenças vão ficando mais complexas, mas eles vão fazendo essa análise cumulativa. Quando chegar lá na frente, eles já estão sabendo fazer tudo. Aí já entra para diagramação, tá certo? Mas aqui, como eu fiz esse livro de morfologia, para ser o quê? É como se fosse lá a nossa piedade, quando a gente fala de educação clássica cristã. É a base, é o cimento, né? Eu vejo a alfabetização e depois a morfologia. Se isso está bem firme na cabeça da criança, na parte de sintaxe ela voa. Tá certo? Bom, eu acho que é isso. A minha função hoje aqui era essa. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida do livro? Né? Tá sentindo dificuldade? Alguma prática que não está conseguindo aplicar? Alguma dificuldade, por exemplo, com catecismo? Ou uma dificuldade mesmo? Uma mãe essa semana me mandou mensagem, desesperada, falando que estava com dificuldade de tongo e ato, não conseguia identificar o que era. Vou até aproveitar e deixar aqui então. De tongo crescente, de tongo decrescente, vogal semivogal. Então vou dar um exemplo aqui. Rei. Rei. Eu falo mais o E ou o I? O que vocês acham? Fala aí você e me diz aí. Você fala mais o E ou o I quando você fala rei? Sem vergonha não, gente. Se errar, não tem problema. É o que eu falo para minhas filhas. O feio é não ter coragem. Se errar, é até bom. Porque, é o jeito que não é para fazer. Tá bom, mas eu vou aprender o jeito certo. Tudo bem, Rosinha, é o E. Isso. Catecismo também é pro resto da vida, tá? E ele é cumulativo. Então você vai usar esse, mas depois quando sair o livro 2, você vai usar os dois. Você vai ficar depois 1 hora só falando catecismo. Mas é gostoso. É o E. Quando eu falo rei, eu fico muito mais no E do que no I. Então tem uma vogal E e
e uma semivogal, vou até fazer aqui menor, ó, uma semivogal I. Então, o que que ele é? Ele é um ditongo crescente ou decrescente? Respondam aí, por favor. Ele cresce, ele sai do menor para o maior, ou ele sai do maior para o menor? O que que vocês acham? Ele é crescente, subo, ou ele é decrescente, eu desço? Ele é decrescente, porque eu saio do maior para o menor. Então é isso. E uma mãe desesperada. Ai, Cris, pelo amor de Deus. Então, pra mim, eu acho que isso tá super ok, né? Mas às vezes dá nó na cabeça. Eu falei pra ela, minha filha, para, vai fazer outra coisa, vai descansar. Você não tá entendendo. Muito bem, Tami, muito bem, meninas. Você não tá entendendo, larga isso aí, vai fazer outra coisa. Quantas vezes, gente? Outra dica. Como a gente tá com 5 minutos, eu vou falar isso também. Se você tá dando uma... Eu faço assim, né? Sempre, gente, sempre o que eu falo aqui, eu falo de mim, do que eu fiz, e como eu faço, como eu toco a vida. Se você tá tendo uma dificuldade com o seu filho, você tá fazendo um negócio que você não tá entendendo. Eu sempre fiz assim. Meninas, é o seguinte, eu não tô entendendo isso aqui. A gente vai parar isso aqui, eu vou pesquisar outros materiais, eu vou ver vídeo, eu vou dar meus pulos, depois a gente senta e olha. Tudo bem, filha? Porque eu não sei, meninas, eu não sei, a mamãe não sabe. Mas olha só, a mamãe não sabe. Só que a mamãe é corajosa e valente para procurar. Eu não sei falar, não sei. Não, eu não sei, mas eu vou procurar para ajudar vocês. Tudo bem? Não, mãe, tudo bem. Aí quantas vezes eu pegava a gramática do Segala, imprimia aquela matéria e falava, vamos ler junto? Vamos ler junto. Aí cada uma lia um pedaço. Aí fazia sentido. Quando a gente lia em voz alta, fazia sentido. Ler em voz alta também é importante. Nós, adultos, tá? Ler em voz alta. Porque às vezes você tá lendo a leitura silenciosa, aquilo começa a dar um nó na sua cabeça e não vai. Então, uma dica também. Tá? Deu pra entender? Já ficou aqui registrado também. No ditongo. E aí, minha ideia é essa, então. Vamos deixar marcado já? Semana que vem a gente abre uma live pra falar de pronomes oblíquos, tá? Que são os pronomes objetivos. Eles recebem ação. Mas a gente conversa semana que vem. Tá bom? Alguém que tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? A gente tem um tempinho. Eu tô aqui pra isso mesmo. Aproveita. É que às vezes a gente anota. Se for o caso na semana, anota. Porque na sexta-feira eu tiro as dúvidas, não tem problema. Já ficar registrado aqui pode ajudar outras pessoas. Ai, que bom, Rosinha. Que bom, meninas. Fico feliz, fico feliz. Então, gente, mas é tão mais fácil, né? Não é tão mais fácil assim, gente. Não precisa ser esse tormento, não precisa. Graças a Deus, tá? Então, façamos assim com as criancinhas, viu? Que vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijo pra vocês. Um bom descanso, né? A gente tá entrando no fim de semana, que Deus abençoe. Sempre lembre, põe Deus na frente, né? Peça direção, que Deus vai abençoando. Tami, dá medo. É bom, né? Não é? Às vezes eu sento na mesa assim, gente, eu sinto como se eu estivesse num banquete. Eu me sinto assim, Deus me enchendo a minha alma, sabe? De estar ali com as minhas filhas, de ter esse tempo com elas, que eu acho que nunca vou esquecer, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? De estar ali compartilhando da palavra, ou de um bom texto, conversando. É um privilégio mesmo, é um presente, né? Tá bom, meninas queridas? Então é isso. Deus abençoe grandemente. Qualquer coisa eu estou à disposição. Deus abençoe vocês, cada criancinha, cada jovenzinho, que o Senhor prospere a obra das mãos de vocês, da minha também aqui na minha casa. E Deus abençoe, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau.